Bom, boa tarde. Eu tentei me organizar aqui na fala para não gastar mais do que 5 minutos e poder fazer a pergunta que eu tenho para você desde janeiro. Mas vou começar agradecendo bastante o Conrado pelo convite. Conrado, que tem se revelado um interlocutor muito potente para mim nesse Entre Campos, que acho que é o melhor lugar para a gente caminhar na construção do conhecimento. Queria agradecer muito a vocês e aos meus colegas todos aqui a experiência que hoje é bastante atípica, da gente poder falar e ouvir, mais do que falar, os que pensam diferente nesse tempo do nosso país. E quero agradecer muitíssimo a oportunidade de falar contigo, Débora, de quem o trabalho tem uma importância fundamental na minha formação, e faço aqui destaque à sua produção no campo dos direitos da pessoa com deficiência. Quero te dizer, para começar, que eu tenho acompanhado o amadurecimento da sua posição nesse debate, de janeiro para cá, e que eu noto um deslocamento, um esforço de deslocamento seu, disso que você usou bastante esforço para defender agora, que é separar essa demanda de aborto nesse momento para as mulheres contaminadas por Zika das exceções das condições de incompatibilidade com a vida e aproximar do que é a experiência de violência na exceção viabilizada como exceção da lei no estupro. Então, o que eu tenho de fato para você é uma pergunta, mas é uma pergunta como a gente pergunta, quando a gente não conhece a resposta, né? Eu queria te ouvir falando um pouco que efeitos que você calcula sobre os 12,4 milhões de pessoas brasileiras que se declararam deficientes a partir da discussão sobre o direito do aborto em caso de Zika. Como você calcula o efeito sobre essas pessoas, né? Eu vou tentar ser breve para te dizer por que eu acho, quando eu formulei essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei é, ela vai achar que ela já me respondeu, porque você tem escrito e falado e falou aqui bastante hoje sobre isso. E eu quero tentar te dizer por que eu não me sinto respondida, né? Eu não estou fazendo uma pergunta em relação aos que não nasceriam. A minha pergunta faz referência às pessoas que se reconhecem deficientes, que ocupam o espaço público, que estão no mundo e que escutam essa proposta. E quando eu pergunto sobre os efeitos, eu me refiro aos efeitos simbólicos, aqueles defeitos que uma lei tem a capacidade de organizar, aqueles efeitos subjetivos que incluem a leitura que cada um de nós pode fazer do seu lugar no mundo, sobre o lugar que entendemos que o outro nos dá na experiência comum e, portanto, sobre a nossa condição de estar com os outros. Eu conversei bastante com o material que você nos mandou e conversei bastante com o que eu pude acompanhar da sua defesa, que está disponível nas redes, enfim. Então, quando você diz muito claramente, por que eu imagino que você já me respondeu, né? Porque você diz muitas vezes que tanto os direitos reprodutivos da mulher, os direitos da mulher, quanto os direitos da pessoa com deficiência, são dois conjuntos de direitos que estão fundamentados em princípios de autonomia e de dignidade. E que esse conflito é falso porque ele é imposto pelo direito penal e não pela ética. Eu queria te dizer que eu estou plenamente de acordo que são dois direitos fundamentados nos princípios da autonomia e da dignidade, mas que eu faço uma diferença em relação ao seu pensamento e que daí eu peço o seu esclarecimento, né? Acho que eu não sei dizer isso sem dizer muito diretamente, né? Eu, diferente de você, entendo que a gente não pode abrir mão da condição de que o direito ao aborto é um direito que deve ser pleiteado junto com a condição de que nenhuma mulher tenha que responder por que deseja realizá-lo. A suspensão da pergunta não se refere a nenhum tabu na relação com o aborto, mas simplesmente porque o motivo da mulher está referido à sua possibilidade de ser mãe.
e não ao dever do feto. Se a gente negocia nesse ponto crucial, eu acho que a gente começa a se emaranhar em justificativa que ferem outras lutas e outras conquistas. E aí você fala com muita clareza que a gente é compelido a discutir o direito de interromper a gravidez no caso de Zika, só porque as leis penais no Brasil e em muitos países restringem e negam a autonomia da mulher de decidir que ela não quer continuar a gravidez. Aí eu queria que a gente pudesse pensar que a gente é compelido a discutir o direito de interromper a gravidez em qualquer país em que uma mulher, sob qualquer argumento, não tem autonomia de gestão do próprio corpo. Se a epidemia de Zika recoloca o tema, e recoloca, que a gente não faça uso dessa condição como uma exceção. Isso porque as condições de incompatibilidade com a vida da mãe e do feto já estão garantidas na lei. E você tem muito a ver com isso, né? E aí acho que eu te contaria um pouco por que eu não considero essa questão entre o conflito entre o que se chama aqui de direitos reprodutivos da mulher e os direitos da pessoa com deficiência, por que eu entendo que isso não é uma falsa questão, não é uma falácia, né? O argumento da incerteza que cerca a mulher contaminada por Zika durante a gestação aponta para a ideia que o que submete essa mulher à violência e à tortura psicológica é incógnita sobre a vida que ela vai ter. É incógnita sobre o filho que ela espera, sobre a condição física do feto e mais adiante sobre a condição da vida dela e do bebê. Ela não sabe, porque a ciência não sabe responder. Eu acompanho os seus argumentos quando você fala que a incerteza é instituída pelo pouco que a ciência pode produzir de informação a respeito da síndrome neurológica do Zika. E que as incertezas recaem também sobre os riscos de vida para a mulher gestante. A incerteza, o não saber, está na base da sua hipótese sobre a tortura psicológica que essa mulher é submetida na gestação. Não saber o que. Esse é o meu ponto com você. Eu acho que a gente não consegue desviar de que a gente não sabe sobre a condição da vida do bebê. E que isso impõe uma condição de vida para essa mulher, que está desprotegida pelas políticas públicas de educação e saúde. Eu acompanho o seu raciocínio e estou de acordo sobre a radicalização dessa incerteza, que é quando a gente sequer conhece o que se passa com o feto. Porque a gente já sabe que a síndrome congênita do Zika não é o que a gente pode superficialmente chamar de microcefalia. E que a ciência ainda tem muitas coisas para nos responder. Eu chamaria a atenção aqui, e eu acho que você já deve ter ouvido isso em outros lugares, não é? Mas eu queria ouvir a tua resposta. Se essa incerteza, ela não é correlativa a toda a incerteza que circunscreve uma gestação, a toda a incerteza que se produz na maternidade. Uma mulher pode ou não estar torturada pelas suas dúvidas em muitos fenômenos que são menores do que uma epidemia. E essa tortura pode assumir a mesma dimensão que uma tortura produzida pela dimensão de uma epidemia. Porque os fenômenos não garantem por si os efeitos psíquicos. E isso me parece alguma coisa importante de ser considerada. O meu ponto aqui é que a aproximação dessa discussão ao campo dos direitos da pessoa com deficiência é incontornável. E eu acredito que você não a está desviando. Eu só não estou conseguindo encontrar os argumentos que possam preservar as duas lutas no mesmo campo, né? Eu vou me encurtar aqui, porque não vou ficar falando pelo que eu entendo que vocês já sabem. A gente pode usar isso em um outro momento, mas eu queria muito te dizer que o meu medo, como da minha condição de militante desse campo, é que se a gente tomar essa como uma falsa questão, a gente vai privilegiar uma política de direitos humanos sobre outra. E aí me parece que a gente sai fora do campo dos direitos humanos, porque eles não seriam hierarquizáveis. E que a gente tem como saída
a defesa do aborto. Ponto. Não é? Queria dizer que, ao lado dessa minha questão, que para mim é muito importante, eu reconheço o valor do projeto que você sustenta, sobretudo no que toca a luta e a defesa dos direitos ao acesso às políticas de atenção à saúde materno-infantil e aos direitos de assistência também. Mas, com isso, eu de verdade faço para você essa pergunta, pela tua experiência nesse campo, que é o campo das pessoas com deficiência, como você calcula esse efeito? Lana, eu te agradeço muito as perguntas, a sua generosidade, a gentileza, e eu vou me permitir fazer um exercício também, né? Essas interpelações, elas são provocações importantes para a construção do argumento, quando o argumento importa. O argumento que a Ilana coloca importa muito para mim. É parte da minha militância o campo do direito ao aborto, não diria das mulheres, porque nós somos mulheres com deficiência, e a questão da deficiência. Então, sim, eu tenho uma preocupação. Eu não diria que eu mudei de janeiro para cá. Esses 3 grandes braços estão desde o início. É porque me parece que as pessoas conseguiram começar a ouvir melhor. Elas não ouviam, elas gritavam, eu gemia, e não conseguiam ouvir o que eu estava dizendo. Então, eu vou primeiro objetivamente responder a sua pergunta, e depois eu vou passear por algum dos seus argumentos. Você me diz, como você calcula, eu copiei as palavras, o impacto, foi essa palavra que você usou, para 2,4 milhões de pessoas com deficiência. O primeiro efeito é genial, a universalidade da assistência. Todas as pessoas com deficiência vão poder pleitear a universalidade da deficiência sem corte de renda. Isso é absurdamente genial. O segundo, todas as mulheres com deficiência, com Zika, vão poder decidir no campo reprodutivo. Isso é a segunda coisa genial. Porque parece que nós esquecemos que quando nós falamos de deficiência, nós não estamos falando de mulheres também com deficiência que tomam decisões reprodutivas sob escolha ou rejeição de singularidades físicas ou mentais dos seus futuros filhos. Há uma enorme história dentro da literatura de surdez de mulheres escolhendo embriões surdos, de mulheres rejeitando embriões surdos, de mulheres rejeitando características dominantes genéticas da sua família. Então é uma falsa presunção do capacitismo daquelas pessoas que não são deficientes pressupor que o corpo com deficiência faça uma escolha sempre de inclusão daquilo que é a singularidade existencial pela deficiência. Eu diria que essa é uma presunção capacitista, de que nós teríamos que as mulheres com deficiência não fariam escolhas tão diversas quanto as mulheres sem deficiência, se assim posso fazer um binarismo. Então, primeira resposta é a universalidade da assistência. A segunda, a universalidade da proteção ou acesso ao direito ao aborto para as mulheres todas com e sem deficiência. Mas aí eu começaria a passear por algumas das coisas que você diz. Você diz, há efeitos simbólicos. A tese do efeito simbólico ela é comumente utilizada, especialmente no direito penal, para justificar a importância de criminalização de algumas práticas. Se diz, nós criminalizamos, por exemplo, a homofobia porque há um efeito simbólico no direito penal, porque o Estado reconhecendo que a vida das pessoas fora da heteronorma são tão importantes que ele usa a sua exclusividade do castigo. Eu tenho profundas dúvidas, como uma cientista social, sobre o significado de efeitos simbólicos que não seja dentro de uma cena analítica em indivíduos solitários na construção da sua própria psique para a existência. Não é esse o marco de construção do justo do qual eu partiria para garantir os direitos. Então, a mim, falar em efeitos simbólicos do uso de uma lei penal para proibir as mulheres de abortar, que esse é o efeito simbólico que também nós temos que conversar. A sua pergunta sobre qual é o efeito simbólico de uma mulher decidir pelo aborto, eu inverto a pergunta. Qual é o efeito simbólico de viver em um Estado que mata as mulheres que fazem aborto, porque elas morrem? De que, se nós fôssemos botar 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez pelo menos um aborto, isso dá 5.400.000 mulheres entre 18 e 39 anos. Isso dá 10 vezes, tá? Isso dá 10 vezes o sistema prisional.
se nós formos prender todas as mulheres que fizerem aborto. Não estou mais falando de efeito simbólico do direito penal, não. Se eu for dizer, eu vou fazer a eficácia do direito penal. Então, devolvendo a pergunta a você, o que significa proibir as mulheres de interromperem uma gestação? Aí, Ilana, eu também queria fazer uma provocação ao contrário. O que eu mais ouço das pessoas, eu jamais fiz qualquer paralelismo com a anencefalia, porque seria de um erro tremendo da onde eu não partiria. Eu jamais fiz qualquer discussão sobre o Zika comparada à ação de anencefalia de 10 anos atrás que nós apresentamos. Uma incompatível com a vida, não havia discussão sobre início de vida, era um momento de discussão de células-tronco no Brasil, era outro momento histórico. Mas as pessoas me associam. Foi ela que apresentou há 10 anos atrás a anencefalia, ela deve estar vindo com o mesmo argumento. Eu nunca falei sobre incompatibilidade com a vida. Aqui eu sempre falei sobre as mulheres estarem livres de sofrimento. Mas aí eu queria dizer o seguinte, é uma profunda provocação. Não você, porque você é muito generosa. Você foi muito generosa comigo. Eu quero dizer uma provocação ao mundo. Eu ouço essa contra-interpelação. Porque ela é uma contra-interpelação que é quase uma ferida existencial a mim como uma feminista. Dizer, mas por que você não fala do direito ao aborto em geral? Falo. Só se agora, aos 46 anos, eu começar a engravidar e eu dizer que eu vou abrir uma ação. Porque, impossível, eu quero que vocês me digam qual é o grupo legitimado que vai conosco para o Supremo com uma ação. E a epidemia, ela pede uma urgência de solução correlacionada a ela não pede coerências de dogmas sobre princípios de como nós acreditamos que deva ser o mundo. O princípio do justo em um marco feminista, na minha compreensão, é não dissociar aborto de maternidade. Esse é o princípio do marco do justo, de que as mulheres abortam e as mulheres têm filhos. A mesma mulher aborta, a mesma mulher tem filho. Algumas não abortam e têm filhos, outras sempre abortam e nunca vão ter filhos. E falar de direitos reprodutivos é falar disso tudo. Falar de direitos reprodutivos é falar de proteção à maternidade. Então eu não tenho a menor dúvida que a descriminalização, a legalização do aborto é o único caminho para pararmos de fazermos interpelações injustas umas aos outros de movimentos que sofrem injustiças. Mas ela não me parece uma interpelação correta, covarde. Porque é dizer, por que não falar da descriminalização do aborto? Fala o tempo inteiro. Só que sobre a epidemia, a ação emergencial é que nós temos uma epidemia. Então, quando você me diz o seguinte, para terminar, será que a tortura, a experiência do sofrimento, não poderia ser uma experiência de qualquer mulher? Certamente, na cena analítica é um consultório de psicanálise. Mas uma epidemia, ele é um cenário coletivo de negligência de 40 anos do Estado brasileiro e não eliminar o vetor. Nós temos um dano permanente e persistente à saúde das mulheres. Nós estamos falando como de catástrofes, de acidentes naturais, de conflitos. É isso que é uma epidemia. Uma epidemia, ela muda o cenário das relações sociais e de sobrevivência. Ignorar que a epidemia ela tem um fator sociológico e político para a imposição do sofrimento é medicalizar direitos, que não é esse o caminho que eu estou indo. Eu não estou medicalizando o sofrimento dessas mulheres. Eu estou dizendo que são mulheres vulnerabilizadas por uma herança colonial, são mulheres pretas e pardas, pouco educadas, de regiões remotas do país, das quais percorrem até 10 horas diárias para um centro de referência para uma estimulação precoce de meia hora dos seus filhos. Se a isso eu não vou dar o nome de um intenso sofrimento provocado por uma precarização do regime do justo vigente na sociedade brasileira, eu acredito que nós perdemos o senso do que é o justo. Então, a mim, dignidade não passa por uma individualização de um senso de existência ou de bem viver. Dignidade ele é um conceito que está intimamente relacionado à precariedade da vida, que é compartilhada por todos nós como seres humanos, matáveis, mas só que só alguns são enlutáveis. Só alguns são dignos de luto. Porque os regimes de imposição, de precarização da vida pela desigualdade que organiza a sociedade brasileira, não faz com que todas as nossas vidas sejam igualmente protegidas. E é disso que eu estou falando, quando trazer dignidade no marco feminista para o centro desse debate, é reconhecer que essas mulheres sofrem um intenso sofrimento mental por 40 anos de precarização da vida imposta por políticas que deveriam garantir direitos e proteger necessidades. Então, para terminar, eu só diria que sim, é um falso conflito lançar direitos de pessoas com deficiência que lutam por políticas de reconhecimento
da criminalização do aborto, em que nós usamos a mão penal do Estado para punir e amedrontar as mulheres. As duas lutas elas estão iguais se nós pensarmos uma única figura, que é a mulher com deficiência. Essa mesma mulher está aqui protegida.